Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Divulgados cronogramas para a execução das emendas impositivas de bancada. O Ministério da Economia divulgou o comunicado número 13 de 2022 com os cronogramas de emendas parlamentares impositivas de bancada para o orçamento de 2022 na plataforma Mais Brasil. Os gestores municipais e estaduais que receberam recursos de emendas parlamentares de bancada já estão aptos a realizar cadastro de propostas na plataforma Mais Brasil desde o dia 4 de março. Os entes beneficiados devem se atentar também para as observações do comunicado que tratam, por exemplo, das condições para assinatura de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, termos de fomento e colaboração, bem como as condições de empenho dos valores, janela de crédito e impedimento técnico para a celebração do acordo. No site do Portal de Convênios, você confere os prazos de cada tipo de convênio, conforme descrito nos cronogramas 1, 2 e 3, além de conferir todas as observações do comunicado. Acesse portalconvênios.com. Cadastro de propostas ao Ministério da Saúde para 2022 no InvestSUS Gestão está disponível. O Fundo Nacional de Saúde divulgou na sexta-feira, 4 de março, a abertura do sistema InvestSUS Gestão para a apresentação de propostas viabilizadas com recursos de emendas parlamentares individuais e de bancada. O Sistema de Gerenciamento de Objetos e Propostas é uma plataforma para uso exclusivo das entidades e fundos de saúde. Para apresentar a proposta, é necessário acessar o InvestSUS Gestão, clicar na opção Recursos e clicar no botão Indicar objeto por emendas. O sistema foi desenvolvido para cadastrar, gerenciar e acompanhar propostas de convênio, contrato de repasse, termo de cooperação ou repasse fundo a fundo. Nos casos de apresentação de proposta para financiamento, é necessário que a entidade esteja cadastrada na plataforma Mais Brasil, antigo Siconv, e no Fundo Nacional de Saúde, devendo manter suas informações sempre atualizadas. Gestores de saúde em todo o país devem ficar atentos ao cronograma de execução das emendas parlamentares, pois devido ao período eleitoral, os prazos de envio das propostas para análise está estabelecido em 10 dias úteis, contados da divulgação e abertura dos sistemas pelo Fundo Nacional de Saúde. Dessa forma, o cronograma de execução para o primeiro ciclo de emendas estabelece o prazo para envio das propostas e plano de trabalho pelo proponente até 20 de março. Já a análise das propostas de trabalho, a complementação da proposta de trabalho e a reanálise da proposta de trabalho pelos concedentes e proponentes ocorrerá até 20 de abril. Municípios com mais de 100 mil habitantes podem ser obrigados a ter asilo gratuito. O Projeto de Lei 215 de 2022 determina que os municípios com mais de 100 mil habitantes e o Distrito Federal instalem e mantenham em funcionamento pelo menos uma instituição de longa permanência para idosos de natureza gratuita. A oferta também poderá ser feita mediante convênio e deverá observar os critérios específicos estabelecidos pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou, na sua falta, pelo Conselho Estadual ou Distrital que tenha a mesma finalidade. Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto insere a medida no Estatuto do Idoso. Segundo o texto, a instituição passará a integrar o Sistema Único de Saúde mediante gestão compartilhada, cofinanciamento e cooperação técnica entre os entes federativos para sua instalação, operação e manutenção. A proposta foi apresentada pela deputada Eli Santos, do Republicanos de São Paulo. Ela destaca que o Grupo de Trabalho para Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência de Idosos, que funcionou em 2021 na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, detectou a necessidade de um número maior de instituições de longa permanência para idosos de natureza governamental e gratuita no país. A proposta será analisada em caráter conclusivo
pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Novidades na Declaração do Imposto de Renda 2022. Desde as 8 horas da segunda-feira, 7 de março, o contribuinte já pode acertar as contas com o leão. Começou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Segundo a Receita Federal, a expectativa é que sejam recebidas 34,1 milhões de declarações neste ano, número próximo ao registrado em 2021, quando o fisco recebeu 34.168.569 documentos. Neste ano, a declaração terá prazo mais curto, de 7 de março a 29 de abril. Por causa da operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal, o programa gerador da declaração não pode ser baixado no fim de fevereiro, como tradicionalmente ocorre. A declaração, no entanto, terá novidades tecnológicas. A principal inovação será o recebimento da restituição ou o pagamento do imposto por meio de Pix. O sistema instantâneo de pagamentos do Banco Central já estava disponível para outras obrigações tributárias, como o pagamento de impostos por pessoas jurídicas e por micro e pequenas empresas do Simples Nacional. O recurso agora chega às pessoas físicas. Outra mudança importante é a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida, na qual o contribuinte recebe um formulário preenchido e apenas confirma os dados antes de os enviar ao fisco. A Receita também esclareceu que a realização de testes de Covid-19 poderá ser deduzida da declaração como despesa médica. A possibilidade, no entanto, só vale para os exames realizados em laboratório com comprovação de pagamento. Testes comprados em farmácia não poderão ser deduzidos, nem se o contribuinte tiver a nota fiscal. No site do Portal de Convênios, você confere em detalhes todas as novidades e como fazer a declaração. Acesse portalconvênios.com. Projeto permite parceria sem vínculo de emprego entre escritórios e profissionais de contabilidade. O projeto de lei 4.463 de 2021 permite que escritórios de contabilidade firmem contratos com contadores, técnicos em contabilidade ou outras empresas, sem que isso represente relação societária ou de emprego. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados. A proposta, que cria as figuras do escritório contábil parceiro e do profissional parceiro, estabelece que o contrato de parceria deverá ser firmado por escrito e homologado pelo sindicato da categoria ou por órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, podendo ser usados meios eletrônicos. O escritório contábil parceiro, pelo texto, ficará responsável pela centralização dos pagamentos e recebimentos dos serviços prestados pelo profissional parceiro e poderá reter o percentual da quota-parte a que tem direito em contrato. Já o profissional parceiro, que poderá ser qualificado como pequeno empresário, microempresário ou profissional liberal, também será remunerado pela quota-parte a que tem direito em contrato, mas não poderá assumir responsabilidades e obrigações de ordem contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária do escritório parceiro. A quota-parte do profissional não fará parte da receita bruta do escritório parceiro. O projeto estabelece, por fim, situações que configuram vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do escritório contábil parceiro e o profissional parceiro, quando não existir contrato de parceria formalizado ou quando o profissional parceiro desempenhar funções diferentes das descritas no contrato. Divulgado o cronograma das emendas especiais 2022. O Ministério da Economia divulgou na última quinta-feira, 10 de março, o comunicado número 14 de 2022, com o cronograma das emendas parlamentares especiais para o orçamento de 2022 na plataforma Mais Brasil. Os gestores municipais e estaduais que receberam recursos de emendas parlamentares especiais já estão aptos a realizar indicação da agência bancária na plataforma Mais Brasil no módulo Transferências Especiais, desde a última quinta-feira, 10 de março. Chamadas de RP7, essas emendas são diferentes, pois não necessitam de um cadastro de proposta de plano de trabalho e também não possuem um objeto previamente definido, como é feito nos convênios e contratos de repasse firmados com a União. Os gestores estaduais e municipais
precisam apenas localizar os valores encaminhados pelos parlamentares na plataforma Mais Brasil e posteriormente indicar o número da agência bancária de sua preferência, Caixa ou Banco do Brasil, para receber os recursos. A abertura da conta é feita pelo próprio Ministério da Economia após a indicação da agência e seu envio para análise. Acesse portalconvênios.com e confira o cronograma completo para a execução das emendas individuais de 2022 na modalidade Transferências Especiais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!